Em uma carta datada de 20 de março de 1816, a professora Eliza Bryan escreveu ao ministro metodista Lorenzo Dow o terrível escuro da atmosfera, que estava saturada com vapor sulfuroso, a violência do barulho tempestuoso do trovão e todos os outros fenômenos formaram uma cena, a descrição da qual exigiria a imaginação mais sublimemente fantasiosa. Ela estava falando sobre um evento que presenciou em 7 de fevereiro de 1812, o maior dos chamados terremotos de New Madrid. Os maiores terremotos da história dos Estados Unidos da América a leste do rio Mississippi ainda são um mistério para cientistas e historiadores, mas existem alguns relatos em primeira mão daquela terra pouco povoada descrevendo os eventos, e eles pintaram um quadro realmente sombrio. É uma história que merece ser lembrada. Situada em uma curva de ferradura no rio Mississippi, a Sociedade Histórica do Estado de Missouri escreve que New Madrid foi a primeira cidade americana no Missouri, embora a revista Missouri Life note que o local de New Madrid já era um local privilegiado para as tribos locais muito antes da chegada dos europeus e que os franceses chegaram no século XVII. A cidade de New Madrid, fundada em 1789, foi estabelecida por George Morgan, desenvolvedor de terras e veterano da Guerra Americana pela Independência. A Sociedade Histórica lembra, nomeada em homenagem a Madrid, Espanha, a cidade deveria ser uma colônia americana. O embaixador espanhol, ansioso em validar os Estados Unidos da América, prometeu 15 milhões de acres a Morgan, expansão com grandes concessões de terras. A curva no rio era um ponto de desembarque natural para barcos, e segundo a Missouri Life, a localização parecia ideal para a agricultura e o comércio de peles, pois as terras eram mais altas, protegidas das inundações do rio. O assentamento foi difícil devido à área remota, mas um censo espanhol de 1790 mostrou que 800 pessoas viviam na cidade. Fazia parte do vasto território da Louisiana, que primeiro viu a reivindicação europeia com os franceses, mas que foi entregue aos espanhóis em 1762 após o fim da Guerra Franco-Indígena, pelos espanhóis de volta aos franceses em 1801 e depois vendido aos Estados Unidos em 1803. New Madrid, e não está claro quando a pronúncia do nome mudou de Madrid para Madrid, era uma crescente comunidade ribeirinha e agrícola por 1811. De acordo com Missouri Living, por anos depois da fundação de New Madrid, colonos franceses, britânicos e americanos moravam em suas casas de madeira com relativa segurança. No inverno de 1811, grande parte do trabalho da temporada já estava concluído. As colheitas haviam sido feitas e os suprimentos de comida e estoques de lenha haviam sido preparados para o inverno. O primeiro choque veio em dezembro. Eliza Bryan relata que no dia 16 de dezembro de 1811, por volta das 2 horas da manhã, houve um forte abalo sísmico. Os gritos dos habitantes assustados, correndo desorientados, sem direção, e os gritos das aves e animais de todas as espécies. O estalo das árvores caindo. O rugido do Mississippi, cuja corrente retrocedeu por alguns minutos, formou uma cena verdadeiramente horrível. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, nas regiões central e oriental do país, a energia sísmica sofre baixa absorção. Os terremotos de New Madrid foram sentidos a longas distâncias. O Serviço Geológico dos Estados Unidos compara os efeitos de terremotos no centro-oeste e na costa oeste dos Estados Unidos da América, onde a crosta absorve melhor a energia sísmica. Pode-se estimar que, nos terremotos de Madrid, a área de intensidade 5 ou efeitos maiores foi de aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Em contraste com o terremoto de São Francisco de 1906, cuja área de intensidade 5 ou superior foi de aproximadamente 150 mil quilômetros, John Reynolds, futuro governador de Illinois, escreveu em sua autobiografia que sua família sentiu o terremoto a 230 milhas de distância em Vincennes, Illinois. Ele contou que a família dormia em uma cabana quando seu pai pulou e gritou que os índios estavam à porta. Todos nós rimos do erro do meu pai, mas logo descobrimos que era pior do que os índios. Após o terremoto inicial em dezembro,
Brian relatou tremores constantes com outro grande abalo em 23 de janeiro, mas o pior ocorreu em fevereiro. No dia 7, por volta das 4 da manhã, ocorreu uma concussão muito mais violenta do que as que a precederam, que foi denominada o choque duro. Atias Speed era um capitão de barco a vapor que fazia comércio pelo rio Mississippi. Na noite de 6 de fevereiro, ele havia amarrado a um banco de salgueiros na margem norte de New Madrid. Como de costume, eles haviam amarrado a outra balsa no rio para pernoitar. O relato dele foi publicado em vários jornais. Por volta das 3 da manhã do dia 7, fomos acordados pela violenta agitação do barco, acompanhada de um barulho mais tremendo e terrível do que posso descrever ou qualquer um que não estava presente pode conceber. A constante descarga de canhões pesados pode dar uma ideia do barulho pela intensidade, mas isso era infinitamente mais terrível por parecer ser subterrâneo. Brian escreveu que, inicialmente, o Mississippi parecia recuar de suas margens, acumulando suas águas como uma montanha e deixando momentaneamente diversos barcos que estavam a caminho de Nova Orleans na areia nua. Subindo 15 a 20 pés verticalmente e se expandindo, as margens foram inundadas com uma corrente retrógrada, veloz como uma torrente. Speed levou seu barco para o rio enquanto as árvores na margem caíam. Depois de se afastar o suficiente para estar seguro, ele relatou que as ondas do rio eram tão grandes que ameaçavam afundar o barco a qualquer instante. O barco de Speed não era o único em perigo. Segundo um jornal de Lexington, Kentucky, o Sr. Wagner relata que durante o terremoto, na noite do dia 7, sua barcaça com 600 barris de farinha e outros itens afundou, perdendo-se o casco. Wagner foi citado na Pennsylvania Gazette, relatando que estavam em terra 5 milhas abaixo de New Madrid, na manhã de sexta-feira, durante um forte tremor. A água encheu e afundou sua barcaça com toda a carga, perdendo tudo exceto as roupas que vestiam. Em New Madrid, ofereceram metade da carga por um barco para salvá-la, mas nenhum preço foi suficiente para alugá-lo. O jornal do Kentucky relatou que outro cavalheiro anônimo afirmou que, durante a convulsão à margem do rio abaixo de New Madrid, desmoronou, soltando seu barco, que foi levado por uma correnteza várias milhas acima de um pequeno baiou. Durante a convulsão, o movimento do barco foi tão violento que estourou muitos barris de farinha a bordo. O terremoto continuou por 3 dias quando este cavalheiro, achando prudente não ir mais longe, deixou sua propriedade e retornou. Os impactos no rio foram graves. A velocidade, ainda acoplada a outra barcaça, lutou contra o rio enfurecido até o amanhecer, mas nesse tempo avançamos apenas cerca de 4 milhas rio abaixo. Devido a isso, e à imensa quantidade de água correndo para o rio a partir da madeira, é evidente que a terra neste lugar ou abaixo tinha sido elevada tão alto a ponto de parar o progresso do rio e fazê-lo transbordar suas margens. Brian continuou que o rio, caindo tão rápido quanto subiu, recuou para suas margens com tanta violência que levou consigo bosques inteiros de jovens algodoeiros alojados em suas bordas. O movimento do rio criou obstáculos repentinos, assustando os barcos. Speed disse que pegamos o canal direito do rio na ilha e a meio quilômetro do final da cidade ficamos assustados com a aparência de uma terrível corredeira logo abaixo de nós. Estávamos tão longe na meia que era impossível agora desembarcar. Sem esperanças de sobrevivência, a destruição inevitável parecia iminente. O novo obstáculo era massivo. No estado de alarme em que eu estava, não posso precisar o comprimento ou altura das quedas, mas minha impressão é que eram aproximadamente iguais às corredeiras do Ohio. Contudo, as 2 barcaças sobreviveram às corredeiras, mantendo suas proas adiante. Mas outra equipe não se saiu tão bem. Ele contou que havia um barco descendo na manhã em que desembarcou. Ao chegarem nas quedas, ficaram tão assustados com a perspectiva que abandonaram o barco e foram para ilhas em sua canoa. 3 chegaram à margem do rio, mas um homem ficou preso na ilha, com o restante da tripulação temerosa de enfrentar o rio para resgatá-lo. Speed afirma ter ficado na ilha de sexta de manhã até domingo à noite, quando foi resgatado por uma canoa de um barco que passava. Lá, o homem vivenciou o terror, os terremotos e os tremores secundários.
Passei vários dias na companhia deste homem. Ele relatou erupções frequentes na ilha durante sua estadia, com areia, pedra, carvão e água sendo expelidos. A violenta agitação do solo era tal que, em um momento, o levou a se segurar em uma árvore para se sustentar. A terra cedeu no local e ele, junto com a árvore, afundou e se feriu na queda. As corredeiras de alta velocidade encontradas não foram as únicas. Ela escreveu que, posteriormente, em New Madrid, mais de 20 barcos aportados mencionaram as corredeiras rio acima. Pessoas que subiram o rio Mississippi em uma barcaça relataram quedas perigosas cerca de 7 milhas abaixo de New Madrid, principalmente do lado leste, e que alguns barcos se perderam ao tentar passar por elas. De acordo com um relatório no Pennsylvania Gazette, há uma queda similar à do Ohio perto de New Madrid e vários redemoinhos no rio Mississippi, alguns tão fortes que afundam qualquer barco que entra em seu vórtice. Um barco afundou com uma família dentro. Os relatórios de 2 homens em um jornal do Kentucky concordaram. Ambos os senhores afirmam que algum obstáculo se apresentou no rio, algo como uma correnteza ou quedas que põe em grande perigo a navegação. Uma barreira de carvão de pedra e substâncias queimadas é uma certeza. Foi jogada diretamente sob o leito do rio. A ilha número 8, da junção do Ohio ao Mississippi, está totalmente submersa. De fato, os efeitos já constatados são terríveis. As inundações avançam pelas terras baixas. Os choques agora sobem o rio passando pelo chamado Fundo Americano. Não se sabe quantas pessoas morrem, mas presume-se que muitas se afogaram no rio. Eliza Bryan notou que o rio estava literalmente coberto com os destroços de barcos e que se dizia que um barco foi naufragado que tinha nele uma senhora e 6 crianças, todas as quais se perderam. New Madrid, que tentava se reerguer após tremores anteriores, enfrentou o que parecia ser um golpe final e mortal. Speed relatou que desembarcaram em New Madrid na hora do café da manhã. A aparência da cidade e a condição dos moradores pouco aliviavam nossas mentes. Mal restava uma casa inteira, algumas totalmente prostradas, outras sem telhado e nenhuma chaminé de pé. Um jornal de Russellville, Kentucky, relatou que um casal de cavalheiros recém-chegados de New Madrid afirmou que o local está muito destruído pelo recente terremoto, sendo quase impossível se locomover, exceto a cavalo. As casas de tijolo, pedra e madeira estão despedaçadas, aquelas de estrutura jogadas de lado. A cidade estava em ruínas e literalmente afundou, ficando ameaçada pelo rio. Speed relatou que a elevação anterior do banco em que a cidade estava situada era estimada em cerca de 25 pés acima da água comum. Quando chegamos lá, a elevação era de apenas cerca de 12 ou 13 pés. Um relatório de Russellville, Kentucky, disse que o terreno perto do local, por 100 acres, afundou tanto que os topos das árvores mais altas mal podem ser vistos acima da água. Em outros lugares, mais da metade do comprimento da madeira está debaixo d'água. Relatórios de sobreviventes que chegaram a Lexington, Kentucky, disseram que, em vários lugares, surgiram grandes fissuras e os habitantes de New Madrid acreditam que o terreno onde a cidade estava situada afundou cerca de 15 pés. Essa ameaça forçou a maioria dos moradores a deixar a cidade. Segundo Speed, todos deixaram suas casas e estavam acampados em tendas nos arredores da cidade. Suas pequenas embarcações, como esquifes, barcos e canoas, foram retiradas da água e levadas para os acampamentos, prontas caso fossem necessárias. Pudesse afundar. O jornal de Lexington também relatou que os edifícios em New Madrid estão muito danificados. A maior parte da terra estava submersa e os poucos habitantes restantes acampavam. Segundo testemunhas citadas no jornal de Russellville, a cidade de New Madrid afundou 12 pés de sua posição original, mas não ficou submersa. Todas as casas foram derrubadas e os habitantes se mudaram, exceto pelos franceses que vivem em acampamentos perto do rio, com seus barcos amarrados por perto para poderem zarpar caso a terra afunde. Ainda assim, New Madrid estava melhor do que a pequena cidade de Little Prairie. O jornal de Lexington escreveu: a terra onde a cidade de Little Prairie está localizada está a 16 pés debaixo d'água.
A revista Missouri Life relata a jornada dos moradores desta cidade arrasada. Naquela noite, os moradores de Little Prairie deixaram suas casas, sem saber que New Madrid também havia sido devastada pelo mesmo desastre natural. Os refugiados iniciaram a caminhada de cerca de 30 milhas até a cidade. A trilha marcada não existia mais, tomada por fendas, árvores veladas e pântanos de areia movediça com água lamacenta de profundidade imprevisível. Os colonos e outras criaturas desviavam em pânico de cobras, buscando desesperadamente segurança do trabalho imprevisível. A situação dos sobreviventes era, segundo o jornal, desesperadora. De acordo com o relatório de Russellville, os cidadãos fugiram para as montanhas, e quando os informantes partiram, aguardavam uma oportunidade para se mudar para Kentucky. Estima-se que eles sejam quase 1.000. Deus misericordioso, que situação horrível! 1.000 sofredores reunidos sem qualquer meio de subsistência, tendo escapado das ruínas com nada mais do que suas vidas e roupas. Ainda ameaçados por uma catástrofe como a que escaparam, eles sofrem principalmente por falta de comida. A imagem é muito horrível para se demorar nela. Nossa simpatia e orações estão com eles, pedindo por sua libertação. É notável que, apesar da escassa população da época, tantos relatos claros permaneçam. Esses relatos aterrorizantes de viajantes fluviais e residentes locais demonstram o incrível poder deste terremoto, que, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, foi sentido ao sul até a costa do Golfo, sudeste até a costa atlântica e nordeste até Quebec, no Canadá. Speed relatou que após o terremoto de 7 de fevereiro, réplicas ocorriam a cada 20 a 30 minutos. Eliza Bryan escreveu que, em 1816, 4 anos depois do grande terremoto, os tremores persistiam, embora estivessem mais fracos e menos frequentes. Demorou muito tempo para New Madrid se recuperar. Segundo a revista Missouri Life, 25 anos após o terremoto, apenas 450 pessoas viviam no local. Eliza Bryan observou que a maioria dos que fugiram durante o grande choque retornou para casa. Após os terremotos de 1814, o governador territorial do Missouri, William Clark, persuadiu o Congresso a aprovar a primeira lei de socorro em desastres do país. A lei previa que quem perdesse terra no terremoto poderia receber um certificado resgatável por entre 160 e 640 acres de terra pública similar em outro lugar no Missouri. Os terremotos coincidiram com o Grande Cometa de 1911, um cometa excepcionalmente brilhante e visível a olho nu. A coincidência de um cometa prenunciador e a ira de Deus na forma dos terremotos afetou a nação. Missouri Life escreve: os cristãos do terremoto, como passaram a ser chamados, de repente buscaram se acertar com Deus, enquanto a membresia nas igrejas locais metodistas e batistas disparou. De acordo com o historiador David Ibalho, Fletcher relata que pregadores registraram muitos batismos e conversões, pois os pecadores desejavam evitar mais derramamentos da ira divina. Como o ministro lembrou, foi um tempo de grande terror para os pecadores. A descrição do evento em 1812 fornece um aviso severo hoje. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América, a contínua atividade sísmica menor a moderada no centro do Vale do Mississippi indica que um grande tremor pode ocorrer novamente na região no futuro. Embora seja difícil determinar exatamente quando tal terremoto possa ocorrer, escreve a pesquisa. A pesquisa de 1974 afirmou que uma repetição dos terremotos de 1811, 1812 resultaria em perdas muito maiores de vidas e propriedades hoje, devido ao aumento significativo da população e estruturas na região em comparação a 162 anos. O risco não é perdido para as pessoas de New Madrid hoje. A revista Missouri Life observa que os residentes da cidade, cuja população gira em torno de 3.000, tendem a olhar para as possibilidades geológicas de forma filosófica. Um observador escreve à revista, resume o senso de cautela e inevitabilidade da cidade. Seus cidadãos, diz o observador, mantêm um olho no Mississippi e um olho nas colinas. Mas talvez, observa o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América, o maior risco de todos venha do sentimento de complacência,
ou talvez total ignorância da potencial ameaça de um grande terremoto. Apenas mais um motivo pelo qual a história merece ser lembrada. Espero que tenha gostado deste episódio do The History Guy. Confira nossa comunidade em thehistoryguideguild.locals.com, nossa página na web em thehistoryguy.com e nossos produtos em teespring.com, ou reserve uma mensagem especial do The History Guy no Cameo. E se você quiser mais episódios de História Esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.